Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Mostrou esse texto aí para vocês lerem, né? Uma visão do historiador grego Heródoto sobre o Egito, né? Ele conviveu, ele é contemporâneo, né? A civilização grega é contemporânea da civilização egípcia. Claro que o Egito é um pouco anterior, e aí a partir desse relato do historiador grego Heródoto, a gente pode entender um pouco da grandeza, né, da civilização egípcia para esses povos da antiguidade. Então, os egípcios eles influenciavam inclusive os gregos antigos. Anteriormente, os gregos olhavam com estranheza os egípcios e os chamavam de bárbaros, por ter uma cultura diferente, né, e uma língua diferente da dos gregos. Mas após essa viagem de Heródoto, ele vai fazer esses relatos, vai escrever, né, o Heródoto é considerado o pai da história, ele vai encontrar várias semelhanças entre a cultura grega e egípcia. O Heródoto vai concluir que a civilização egípcia é a mais antiga do mundo, né? Na visão dele, ele considerava que o Egito tinha influência sobre a cultura grega, e o Egito era a civilização mais antiga do mundo. E a Antiguidade Oriental foi esse período que nasceu as primeiras civilizações. Uma delas foi o Egito, que a gente vai estudar hoje, né? E é considerada uma das maiores civilizações do mundo. A gente estudou a Mesopotâmia, que também faz parte das civilizações da Antiguidade Oriental, né? Que são as primeiras. E o Egito ele foi chamado de a dádiva do Nilo. Aqui está o Rio Nilo, né? O grande Rio Nilo. A gente observa que ao redor dele é uma área de deserto, né? E as margens que são cultiváveis, né? Que tem uma área fértil somente nas margens. Ao redor do Rio Nilo é uma área de deserto, né? E por isso que o Egito foi chamado de a dádiva, a beleza, a grandeza do Rio Nilo. Quem criou essa frase foi o Heródoto, como eu falei, o grego, o pai da história, né? E o Egito Antigo ele era extremamente dependente das águas do Rio Nilo, né? O Rio Nilo era o responsável por tornar essa região seca aqui, como a gente vê, né? Essa região seca em uma área fértil e apta para o plantio, certo? Então, pessoal, aqui a frase, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar essa civilização, né? Situada nesse período chamado Antiguidade, né? Idade Antiga. E o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Um pouco sobre o povoamento, como é que se deu o povoamento, as migrações para o Vale do Rio Nilo, os principais períodos da história do Egito Antigo, um pouco sobre a religião politeísta no Egito e os principais legados deixados pelo povo egípcio. Então, para a gente começar, vamos ver algumas características gerais do Egito Antigo. Então, o Egito está localizado no norte, né, no nordeste aqui do continente africano. Então, o Egito faz parte da África. Ele é cercado por desertos e mais ao norte é banhado pelo mar Mediterrâneo, certo? Então, por isso que o Egito vai ter uma ligação tão grande com a Europa e com a parte aqui da Ásia também. O Egito ele faz parte de uma região chamada Crescente Fértil. A gente começou a estudar na última aula, essa área aqui que tem o formato de uma meia-lua, né, uma lua crescente, por isso que é Crescente Fértil, que está localizado grandes rios do mundo, como o Rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia. A gente estudou na última aula Mesopotâmia, né? Essa região ela é cortada pelo Rio Nilo. Então, a civilização aqui, ó, que é uma imagem de satélite atual, né, dessa região. A gente vê que essa área que tem luzes aqui, né, do satélite, é as áreas povoadas, né, que tem cidades. Então, a gente observa que o Egito, as cidades do Egito, eles só estão ao redor aqui do Rio Nilo, né? Algumas outras áreas aqui são os chamados oásis, né? Tem alguns oásis aqui e tem algumas cidades também. Mas, ó, a gente vê essa iluminação aqui, ó. Tipo São Paulo, é assim também.
Nova York. Essa aqui é a capital do Egito, né, Cairo. Está concentrado o maior número de pessoas. Então, a civilização do Egito só foi possível devido ao controle, né, das cheias e o controle do Rio Nilo, né? Então, o Rio Nilo sempre enchia e os povos aqui eles começaram a fazer algumas obras para controlar o rio, né, para se antever a cheia, certo? Então, esse povoamento ele aconteceu devido a um processo de desertificação aqui dessa área, que a gente chama de deserto do Saara, daqui a pouco a gente vê melhor. Então, essa área virou um deserto, e a gente vai ter migrações de povos aqui para o leste. Ao migrar para o leste, eles encontraram essas áreas férteis aqui do Rio Nilo, né, o vale do Rio Nilo. Então, a gente vê aqui, ó, esse verdinho aqui é todo o rio. E essa área aqui é chamada de delta do rio, onde o rio abre mais, né? Aqui o Rio Nilo abre vários braços para desaguar no mar Mediterrâneo, como a gente vê aqui nessa imagem aqui, não dá para ver direito, deixa eu ver se tem outro, mas para frente vai ter. Então aqui a gente vai ter aqui é o delta do Rio Nilo. Ó. Aqui a gente vai ter alguns braços que vão desaguar no mar Mediterrâneo. O rio fica maior e a área fértil maior também. Então, pessoal, os egípcios eles são conhecidos pela sua religião, né, politeísta. Vocês já ouviram falar, né, dos faraós, as pirâmides, a escrita hieroglífica, né? Além deles também terem contribuído para ciências como medicina, eles inventam vários tipos de cirurgia, de tratamento, a matemática, a geometria, a arquitetura e química também. Eles vão contribuir para diversas ciências. Né? E aí aqui a gente vê que o Rio Nilo ele é considerado o maior rio do mundo em extensão. Né? Logo na sequência a gente tem aqui o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume, mas em extensão e comprimento o Rio Nilo é maior. O Rio Amazonas é maior em volume, então ele enche mais, né? Devido às chuvas aqui. Na sequência a gente tem o Rio Azul na China, o Rio Amarelo também na China, o Rio Paraná aqui no sul aqui da América, no Brasil, e o Rio Congo na África. Então, o Rio Nilo ele é localizado em pleno deserto do Saara, é um fenômeno aí da natureza, né? Onde ocorreu uma das maiores produções de alimento da Idade Antiga. Então, lá nessa região do Egito, eles produziam muito trigo, muita cevada, e a fertilidade desse solo ocorria devido às cheias. Né? Então, o rio enchia e vinha trazendo sedimentos, vinha trazendo... ele fertilizava as margens, né, quando o rio enchia. E o Rio Nilo ele era também sagrado para os egípcios. Também eles utilizavam o Rio Nilo para as navegações, para a irrigação, para a agricultura, né, e os rituais religiosos. Os egípcios eles reconheciam 3 estações do ano: o período das enchentes, das cheias, né, o período da semeadura, do plantio, e o período da colheita. Então, para eles existiam somente essas 3 estações do ano. Agora, entender um pouco como é que se deu o processo de migração e povoamento para o Rio Nilo. Então, como a gente vê aqui no mapa, essa foto aqui de satélite também atual, essa região aqui, que é chamada deserto do Saara, né, é uma região árida, né, que não nasce nada. A gente tem esse fenômeno aqui que foi a desertificação do Saara. Então, como é que aconteceu esse processo de migração para o Vale do Rio Nilo? Então, anteriormente, aproximadamente aí, há 10 mil anos antes de Cristo, a região onde se localiza hoje o deserto do Saara, ele tinha florestas mais fechadas e também tinha a região de savana. Essa região aqui no mapa, aqui no centro da África, aqui, são savanas, então ainda existem savanas nessa região. Mas essa parte do norte ficou todo deserto, virou um deserto, né? Então essa área era chamada Saara Verde. Como a gente sabe que essa área era uma área de florestas e savanas, né? A partir de registros fósseis, né? Então a gente vai ter animais como crocodilos que habitavam essas regiões que tinham rios e florestas. E também nas cavernas ali do deserto do Saara, a gente tinha o registro de algumas pinturas rupestres, mostrando que tinham animais aqui, ó, como veados e tal, animais de caça humana. Então, nessas cavernas, a gente tinha um registro. Então, essa área que é hoje o deserto do Saara tinha animais, tinha florestas, né, tinha savanas. Vamos avançar aqui? Então, como é que ocorreu a desertificação do Saara? Primeiro, vai acontecer ao fim da Era Glacial. Então, mais ou menos há 10 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, mais ou menos, né?
a gente vai ter o fim da era glacial e a Terra vai começar a se aquecer. E aí, além disso, nessa região a gente tem uma irradiação solar muito extrema. Essas partes vermelhas no mapa quer dizer que o Sol aqui é muito forte, né? Aqui, como exemplo, no Brasil, a gente tem o Nordeste, a irradiação solar aqui nessa área árida do Nordeste. Aqui na Austrália, por exemplo, é a parte do deserto. Grande parte do território australiano é deserto. Aqui a gente tem o deserto do Saara, aqui a gente tem o deserto da Península Arábica, aqui a gente também tem o deserto nos Andes, no Chile, né? Todas essas áreas aqui são de deserto. Além desse deserto aqui na área do México, né? Aqui é o deserto do Atacama, né, no Chile, e a gente tem esse deserto aqui na área do México, onde está, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o Texas, temos Las Vegas, que são regiões que foram construídas em cima do deserto, né? Então, Las Vegas, hoje é uma cidade muito rica e tal, foi construída no deserto que tem aqui nessa região. E também a falta de chuvas. Então, essa área aqui quase não tem chuva, a gente não tem registro de chuva. Chove a cada 10 anos, bem pouco, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, na Antártida, que não chove. A gente chama o deserto branco, né? O deserto de gelo. Aqui não nasce planta nenhuma, não chove, né? É uma região também sem vida, aqui ao sul do nosso globo, né? Aqui também a gente tem o deserto, como eu falei, essa região aqui da Argentina, do Atacama e tal. Aqui ao norte do Canadá também é uma região de deserto branco, deserto de gelo. A Groenlândia também, ó, quase não tem área para plantar, né? Como eu falei também, a área aqui do deserto da Austrália. A China também tem uma parte que é de deserto. A Rússia, né? A parte de gelo, né? A maior parte do território russo, apesar de ser o maior país do mundo em território, a maior parte do território russo não é fértil, né? Que é um deserto de gelo. E isso é por causa da falta de chuvas, beleza? Então, vamos avançar mais aqui. Então, pessoal, como eu falei, então essa área aqui vai começar esse processo de desertificação. E por volta de 6 mil anos atrás, ou mais ou menos 4 mil antes de Cristo, os povos nômades dessa região aqui, os semitas e os saarianos, vão migrar para baixo aqui para o sul e para o leste, né? Então, ao migrar para o leste, alguns povos vão se deparar, esses nômades, né? Vão se deparar com esse grande rio, que é o Rio Nilo. E aí, eles vão em busca dessas terras férteis do Rio Nilo. E aí a gente vai ter o desenvolvimento aí da agricultura, né? A partir da irrigação e das cheias do Rio Nilo. E a gente vai ter a formação de uma civilização nessa região aqui todinha, em volta às margens do Rio Nilo. E, para a gente dar continuidade, como é que é dividida aqui a história do Egito Antigo? A história do Egito Antigo ele é dividida em 5 grandes períodos. O período pré-dinástico, que vai ser essa formação, a migração dos primeiros povos, e havia uma divisão, né, do Alto e Baixo Egito. Daqui a pouco a gente vai ver melhor. Vai ter a unificação do Egito também, com o faraó Narmer, né? Depois a gente vai ter a unificação do Egito e o início do Antigo Império, que é onde vai ter as construções das pirâmides, da esfinge aqui, do complexo de Gizé. Depois a gente vai ter o Médio Império, que vai ser caracterizado, né, pela invasão dos povos Ixos, né? Outros povos vão dominar o Egito. Depois a gente vai ter o Novo Império, que é o período do auge, né, das maiores conquistas do Egito. E, por fim, a gente vai ter a decadência, o período de invasões, que é a Cleópatra, né, que tinha uma ligação com o Império Romano. Então, nesse período de decadência, a gente vai ter o Egito sendo dominado pelos persas, pelos povos macedônicos, com Alexandre o Grande, e com os romanos, né, com Marco Antônio, e a Cleópatra representava o Império Romano. Então, vamos avançar aqui mais. Então, vamos dar início aqui, como é que se deu a história aqui do Egito, né, de fato. Então, como eu falei, a gente vai ter a migração dos primeiros assentamentos humanos aqui no Egito por volta de 5 mil a.C. Então, os primeiros egípcios começaram a se estabelecer nessa região através da irrigação, e a irrigação com algumas imagens, né? Hoje eles praticam, os povos antigos ali tradicionais do Egito fazem a mesma forma, puxam a água aqui de dentro do solo para irrigar, né, outras regiões. Aqui a gente tem a imagem, né, também a pintura que eles faziam, né, há 3 mil anos atrás, mais ou menos, 3 mil antes de Cristo, aliás. E eles construíram também o que? Além da irrigação, eles construíram canais para levar água para dentro da cidade,
canais serviam como transporte, serviam também para consumo da água e também serviam como esgoto, sistemas de esgoto. Eles também vão construir aqui os canais ainda, né? Esses canais também, eles traziam água para regiões que eram puro deserto. Então, eles construíram canais e essas áreas aqui eram chamadas oásis, né? Os oásis de verdade, né? Não aqueles que são a miragem, que aparece no Pica-Pau, que ele enxerga lá no deserto. A gente tem esses oásis que são artificiais, que foram o ser humano que trouxe a água, e também temos oásis naturais, que são pedaços de lagoas no meio do deserto que ocorreram naturalmente. Então, a partir desses oásis também tinham cidades, pessoas moravam aqui por causa da proximidade com a água. Esse aqui é um canal que foi construído pelos faraós, que era o canal dos faraós. Hoje, né, depois de algum tempo, ele foi reconstruído de novo e virou o canal de Suez. A gente teve até um navio que ficou encalhado lá um tempão, né, recentemente, no canal de Suez, ali que atravessa o Egito, a Arábia, e vai parar lá na Índia. Então, você consegue atravessar essa região aqui do Oriente Médio através do canal de Suez. A gente também teve a construção, né, de reservatórios, de barragens, né, para estocar água, etc. E aí, pessoal, a partir dessa construção de canais, de barragens da irrigação, a gente vai possibilitar lá no Egito o plantio da cevada para fazer a cerveja, né, a bebida da época lá, o trigo para o consumo de pão, né, para alimentação, principalmente a cevada e o trigo. A gente também vai ter a plantação dessas flores aqui, que é as flores de linho, né, que serviam para fazer as bandagens das múmias e também para as roupas, né, dos povos lá do Egito Antigo. Então, eles eram feitos a partir do linho. E a gente também vai ter a plantação de papiro, que é essa planta aqui, que além de servir também para alimentação, ela servia para a fabricação, né, do papiro, que eram os papéis, né, da época. Então, aonde eram registrados através de pinturas ou de escrita, né, a escrita hieroglífica, eram registrados, né, as transações comerciais, as histórias dos faraós eram registradas nesses papiros. E o profissional responsável por escrever, né, fazer os desenhos, era o chamado escriba. Então, nem todo mundo, a maior parte da população, inclusive os faraós, não eram alfabetizados. Tinha um profissional específico que aprendia a ler e escrever, que era o chamado escriba. Então, vamos avançar mais. Então, pessoal, aqui no Egito pré-dinástico ainda não havia a unificação, então o Egito era bem fragmentado, ó, em torno do rio Nilo. Havia a formação de 42 nomos, que eram como se fossem cidades, né? Os nomos eram o quê? As unidades territoriais, então como se fossem os municípios. Né? E cada nome ele tinha um chefe local, que era chamado nomarca. Era como se fosse um prefeito. Então, cada área dessa, cada nome tinha um prefeito, que era chamado de nomarca. O nomarca fazia o quê? Ele administrava, né, o nome, ele recebia impostos e julgava os crimes também, tá? Então, como eu falei, tinha mais ou menos 42 nomos no Egito Antigo. Cada nomo desse tinha um totem antroposomorfo. O que é antroposomorfo? Antropo quer dizer humano, e zoo, né, zoológico, zoo quer dizer animal, e mórfico quer dizer forma. Então, era uma escultura que tinha forma de ser humano, de homem, e de animal, né? Aqui, ó, serpente. Então, cada nomo tinha um totem antroposomorfo. E aí, com o tempo, o Egito vai se dividir em duas confederações. Ao norte, a gente vai ter o Baixo Egito, e ao sul, a gente vai ter o Alto Egito. Então, a gente vai ter esses nomos vão se unir em duas confederações, né, para protegerem o território e tal. E também facilitar o comércio. Então, a gente vai ter essas duas confederações aí ao norte e ao sul. A coroa branca representava o Alto Egito, representava o sul, e a coroa vermelha representava o Baixo Egito, o norte do Egito, certo? E aí depois a gente vai ter a unificação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que aí uniu, né, formou a dupla coroa, azul, vermelho e branco, certo? Vamos avançar aqui. Então, pessoal, a gente vai ter a primeira dinastia do Egito, a gente chama de dinastia 0.
vai ter a unificação do Egito. Então, por volta mais ou menos de 3100 a.C., o faraó Narmer, ele era o rei do Alto Egito, ele era o rei do sul. E aí ele vai marchar com seu exército em direção ao norte e vai conquistar o norte e vai unificar o Egito. Então, o Narmer é considerado o primeiro faraó do Egito. E aí a gente tem início a era dos faraós, né? Com o poder vai ser centralizado na figura do faraó. O faraó é um imperador, é um rei, né? É o título do imperador do Egito, o faraó. Então o poder vai ficar centralizado nas mãos do faraó e ele vai ter o status de Deus. Então o faraó era considerado um deus para os egípcios. Então a gente aqui tem os principais faraós do Egito, né? Ramsés o Grande, Queops, Tutankhamon aqui e o Akhenato, que é o Amenófis, né? Vamos avançar mais. Como eu falei aqui, a gente vai ter a unificação do Egito, o poder vai ficar centralizado, e o faraó, como eu falei, ele tinha o status de Deus, né? Ele era um deus dos povos egípcios. Então ele frequentava, digamos, na mitologia egípcia, ele frequentava a mesma casta dos deuses, né? Então aqui está o faraó com a sua esposa, e aqui está o deus Amon-Ra. Então o faraó frequentava ali a sala, né, o hall dos deuses, lá no Egito Antigo. Então ele era considerado um deus vivo. É nessa época também que a gente vai ter o desenvolvimento da escrita lá no Egito, os hieroglifos, né, que é hieros, quer dizer Deus sagrado, né, quer dizer algo sagrado, e glifo quer dizer grafia, quer dizer o quê? Escrita. Então a escrita sagrada, né? Então a gente vai ter o desenvolvimento dos hieroglifos e a gente vai ter também o surgimento da profissão escriba, que se a gente fosse traduzir seria o escritor, né? Então essa escrita sagrada, através desses desenhos, era usada para a administração do Estado, para os rituais religiosos e para o registro da história dos faraós, né, nas tumbas deles, nos sarcófagos, nos templos funerários. A gente vai ter o registro da história dos faraós a partir da escrita hieroglífica. E vamos avançar mais. Então, pessoal, o Egito, qual era a forma de governo no Egito Antigo? O sistema de governo era chamada teocracia. Teo quer dizer Deus, religião tem a ver com Deus, Teo, e cracia quer dizer poder. Então, nome grego, né? Veio para a gente através dos gregos. Então, teocracia quer dizer poder de Deus. Ou seja, é uma junção de um poder político mais um poder religioso, que é centrado na figura do faraó, que era considerado um deus vivo. Então, a maioria da população era formada por camponeses, por artesãos, por escravos. Eles eram súditos, subordinados ao poder do faraó. A gente ainda tem alguma teocracia no mundo, por exemplo. O Vaticano, né, é uma teocracia. Quem que é o rei do Vaticano? É o Papa, né? Quem comanda o Vaticano é o Papa. O Vaticano, né, é essa área aqui, ó, por entre esses muros, somente essa região aqui, essa parte aqui, está situada lá em Roma, na Itália. Então, essa região aqui, ela é independente da Itália. É um estado independente, é um país. A cidade do Vaticano é considerada um país, um estado independente. Aqui é Roma. E dentro dessas muralhas aqui, a gente tem o Vaticano, cujo o líder, né, o rei do Vaticano é o Papa, certo? Então é uma teocracia lá no Vaticano também. Então, pessoal, os egípcios eles acreditavam que existia a vida após a morte. Então, eles acreditavam que, seguindo o faraó, eles teriam direito a essa vida após a morte. Então, o faraó ele era um rei, além de ser rei, né? Ele era um juiz, comandava o exército e era o principal líder religioso. Então, os egípcios eram obrigados. Eles viviam num regime de servidão coletiva, né? Então, todos os egípcios, tirando os nobres, os militares e a família do faraó, os egípcios eles viviam num modo de servidão coletiva. Então, todos eram servos do faraó. Esse aqui a gente chama de modo de produção asiática. Então, todos os egípcios eram servos do faraó. Então, eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nas grandes construções, nas obras de administração, né, nas obras como as barragens, os canais e tal, as obras administradas pelo governo, certo? Então, pessoal, os egípcios acreditavam que, obedecendo ao Deus vivo, ao faraó, eles seriam agraciados com a vida após a morte. E aí a gente tem início aqui na sequência,
a formação do período chamado Antigo Império. Então, pessoal, nesse período aqui, no Antigo Império, o Egito vai fortalecer o seu império, né? Vai construir fortalezas, vai defender as fronteiras, vai reprimir os conflitos internos, né? Vai expandir o seu território, vai expandir o comércio. Então, essa é a fase de estabilização do reino no Egito Antigo. E aí, durante esse período também, como vai ter mais riqueza, vai ter estabilização, vai ser construídas as grandes pirâmides aqui do complexo de Gizé. Então, a gente vai ter as pirâmides aqui dessa região, que hoje é a capital do Egito, em Cairo. Antes era chamado de Mênfis, né? Hoje a capital do Egito é Cairo, né? Então, a gente vai ter a construção dessas pirâmides. A primeira pirâmide aqui é a chamada pirâmide de Quéops, que foi construída, né? Para ser um templo funerário do faraó Quéops. Ela tem, né? Que ainda existe, 146 metros. Lembrando, as pirâmides do Egito são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé. Todas as outras não existem mais. Né? Terremotos, guerras, acabaram destruindo as outras maravilhas do mundo. As pirâmides do Egito é a única que ainda está de pé. Então ela tinha 146 metros e foi construída por volta de 2560 a.C. Aqui, mais ou menos, como é que é por dentro de uma pirâmide. É um templo funerário, então aqui vai ter a câmara funerária do faraó. A gente tinha uma câmara auxiliar, né, também, para servir de tumba da rainha. Aqui a grande galeria era onde eram expostas a história do faraó, né, as guerras, as conquistas e tal. Na sequência que a gente vai ter a pirâmide de Khefren, outro faraó. Ela tinha mais ou menos, ela tem 143 metros, né, de altura, e foi construída por volta de 2580 a.C. E a última aqui, na sequência aqui, é o pai, né, o filho e o neto aqui. Todos são da mesma dinastia, né, Quéops, Khefren e Miquerinos. O neto, né, como o Egito estava passando por instabilidade, invasões ao final do Antigo Império, ele não vai conseguir construir uma pirâmide muito grande, é a menorzinha. Ela tem 65 metros. Então, a pirâmide de Miquerinos é a menor ali das 3 pirâmides do Egito Antigo. A gente tinha outras pirâmides pequenas aqui que não deram certo, né? Então, foram várias experiências até eles conseguirem fazer essa estrutura aqui, que é bem grande, né? E que se mantém em pé. Então, vai ter várias pirâmides que não vão dar certo. Né? E outras também eram para servir de templo de nobres, de outras pessoas importantes lá no Egito Antigo. Aqui, né, a imagem, para vocês verem como é que é lá hoje, né? Aqui também a gente tem a Esfinge, que também é bem visitada, bem importante, né? Bem conhecida. A Esfinge ela foi construída também por volta de 3000 a.C. Ela também representa o faraó Khefren, que tem cerca de 20 metros de altura. É uma mistura de um leão com o rosto do faraó. Aqui é Cairo atualmente, né? A gente vê que tem a parte que é antiga, ou a parte que é protegida arqueologicamente, né? É patrimônio da Unesco. E a parte moderna da cidade. Então, essa aqui é Cairo. Você está dentro da capital, você já está vendo as pirâmides. Aqui outro exemplo, né, esse hotel aqui que chama Pyramids, também ele está bem de frente às pirâmides do Egito, né? Bem legal. E aí, na sequência, como é que era a divisão, né, a sociedade, como é que era a pirâmide social no Egito. No topo estava o faraó e a família. Na sequência, a gente tinha os nobres, os funcionários, né, os nobres e os altos funcionários. Depois a gente vai ter os sacerdotes, os escribas, e a maior parte da população era formada por camponeses e artesãos. Então, quem construiu as pirâmides, tudo isso, foram os servos, que eram os camponeses, e os artesãos, né, que era a maioria da sociedade. A gente também tinha na base os escravos, né, que também fizeram a construção das pirâmides, mas eles não eram a grande parte da sociedade egípcia, né? Eles eram escravos de guerra, então quando tinham conflitos, os perdedores, os prisioneiros eram escravizados. Então a massa de trabalhador egípcio mesmo eram os camponeses e os artesãos. Vamos avançar. E aí, pessoal, a gente vai ter uma série de invasões, instabilidade no Antigo Império, até que a gente vai ter um momento de reunificação do Egito. E aí, com a reunificação, a gente vai ter início ao Império Médio. Então, o Império Médio ele surge a partir
dessa reunificação e da reorganização administrativa do Egito. E aí isso foi feito pelos faraós que surgiram aqui em Tebas, os faraós tebanos. Então, anteriormente, a capital do Egito era aqui, ó, do Egito Antigo, era em Mênfis. E aí a gente vai ter a capital sendo transferida para Tebas. Então, eles vão fazer algumas reformas. Por exemplo, o filho do faraó vai passar a governar juntamente com o rei. Por quê? Para evitar golpes. Então, direto havia golpes de Estado, eles matavam o faraó e colocavam outra pessoa no poder. E aí o faraó passa a usar o filho dele para governar junto. Então, se o pai morresse, o filho já estava ali no poder. Então, isso foi feito para evitar esses golpes de Estado. Esse período também a gente vai ter o crescimento do culto ao deus Amon-Ra, que foi uma junção, né, do Ra, que era o deus do sol, e Amon, que é o deus dos ventos. Então, eles vão unificar esses deuses, e aí vai ter o culto a Amon-Ra, né, que vai ser considerado o grande rei dos deuses, lá no Egito Antigo. Também eles vão fazer obras para defesa, né, grandes fortalezas, para defender o território, outras obras de irrigação, para contenção do rio Nilo, e também a gente vai ter, aqui uma fortaleza, né, como seria, a gente também vai ter a construção de maiores e templos mortuários, diferentes aqui, como esse templo aqui de Mentuhotep, né, que já era maior, já tinha uma outra estrutura arquitetônica. E aí a gente vai ter o fim do... Vai ter alguns que não deram certo, por exemplo, essa pirâmide negra aqui que ficou meio torta, não deu muito certo, não era sempre que eles acertavam, dependia do arquiteto e tal, e dependia também das riquezas que eles tinham na época para as pirâmides e para os templos mortuários darem certo. E aí, ao fim aqui do Império Médio, a gente vai ter a invasão desses povos chamados povos Ixos, que eles vieram lá da Ásia, então eram povos vindos da Ásia. Como eles já domesticavam o cavalo, eles tinham novas estratégias de guerra, né? Então, eles eram povos guerreiros que vieram da Ásia, eles já utilizavam o cavalo. Os egípcios não conheciam o cavalo, né? Eles não tinham domesticado o cavalo não é daquela área, né? Não é daquela região. E aí vai vir esses povos aqui que vão utilizar as carruagens, machados e armaduras e vão acabar dominando os egípcios. A ocupação dos povos Ixos durou mais ou menos 150 anos. E aí, depois de uma aliança entre os faraós, os governantes tebanos, eles vão conseguir expulsar, né, os Ixos e iniciar uma nova dinastia no Egito. E aí que vai ter início esse período chamado Império Novo. Então, eles vão expulsar os Ixos, os egípcios vão se apropriar dos cavalos, então vão passar a dominar também, a domesticar os cavalos, e vão ter as carruagens também de guerra, né? Então, eles vão avançar nesse conhecimento militar. E o Império Novo, ele é considerado o auge da história do Egito, né? Vai ser a época de maior prosperidade da história do Egito. Então, a gente vai ter, por exemplo, o governo da rainha, né, Hatshepsut, que ela vai construir alguns templos, ó, esse aqui ainda está de pé, bastante visitado, né, o templo da rainha. A gente vai ter também o reinado do Amenófis III, em que o Egito não vai passar por muitas guerras, eles vão conseguir estabelecer bem a defesa nas fronteiras, um período de prosperidade, e a gente vai ter a construção do templo de Luxo, né? Então já vem aí a palavra Luxo, que é um templo também bem visitado lá no Egito, e também vai ser nesse período que a gente vai ter o faraó, o Ramsés o Grande, que é considerado o maior faraó do Egito, o maior conquistador. Seu reinado ele foi um dos mais longos e vai ter muito avanço cultural, militar e econômico. Esse templo aqui de Abu Simbel, também bem visitado lá no Egito, região turística, né? Em homenagem a Ramsés. Aqui foi quando eles estavam fazendo, né, reestruturando, né, esse monumento. Não foi achado bonitinho, né? Tava tudo meio quebrado. E aí eles conseguiram reconstruir algumas partes. E aqui também é o Ramseu, né? O Museu do Ramsés. Também dá para visitar as ruínas, certo? E aí, depois do Ramsés, a gente vai ter outro faraó, que era o Amenófis IV, que depois ele vai mudar o nome dele para Akhenaton. O Akhenaton ele vai fazer a maior reforma religiosa do Egito. Ele vai tentar imprimir um culto monoteísta, um culto a um único Deus. Então, esse faraó aqui, o jovem, ele morreu novo, né? Assumiu o trono novo, também morreu novo. O Amenófis IV,
ele vai mudar o nome dele para Akhenaton, né? Ou seja, filho de Atom, filho do deus Sol, Atom. Ele vai ordenar que todos os egípcios cultuem apenas o deus Atom, o deus Sol. Então vai ser uma tentativa de impor o monoteísmo lá no Egito. O Egito, lembrando, é politeísta, acredita em vários deuses, e aí eles vão tentar criar esse culto monoteísta ao deus Sol, ao deus Atom. E aí, só que após a morte do faraó Akhenaton, os egípcios vão voltar à sua cultura antiga, que era o politeísmo, né? Então, eles vão voltar ao culto a vários deuses. Avançando mais aqui no final da história do Egito, né? Então a gente vai ter o fim da era dos faraós, né? Com a crise do Império Novo. Então, por volta ali de 1100 a.C., a gente vai ter sucessivas invasões, né? No Egito. Aí vai ter uma fragmentação, não vai ter mais unidade, não vai ter mais o faraó comandando tudo, né? Então o Egito vai ficar bem fragmentado, bem dividido, e vai enfraquecer através das invasões. Então, um dos primeiros grandes povos que conquistou o Egito foram os persas. Eles vão invadir, conquistar o Egito. Depois a gente vai ter a invasão macedônica, a conquista de Alexandre o Grande. Ele vai conquistar o Egito e vai deixar alguns generais dele governando o Egito. E, por fim, a gente vai ter a influência romana. O Império Romano vai dominar também a região do Egito. E o mais notável foi a Cleópatra, né, que ficou como rainha do Egito. E ela tinha um caso com Marco Antônio, também um dos generais lá do Império Romano. Então o Egito vai passar a não ter mais autonomia, vai passar pelas mãos de vários povos. Então vai ser o fim da era dos faraós, não vai ter mais nenhum grande faraó dominando o Egito a partir dessas invasões. Lembrando que o Egito era muito importante porque ele era o lugar que mais produzia alimentos na Idade Antiga. Então o pão, a cevada vinha toda do Egito. Então o trigo egípcio que abastecia o Império Romano, por exemplo. Então era uma área de interesse dos povos antigos. E para finalizar a aula, a gente só vai ver aqui como é que era a religião ali no Antigo Egito. Então, como eu falei para vocês, os egípcios eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida cotidiana de cada pessoa. Então, no campo, na área ali na pesca, então todos esses deuses tinham influência na vida das pessoas no Egito Antigo. Como eu falei também, eles faziam um culto antroposomórfico, ou seja, os deuses tinham metade, tinham corpo de humano e normalmente a cabeça de algum animal, né? E os principais deuses eram Osíris, que era o deus da vida após a morte, ele era representado por um crocodilo. A Ísis, que era a esposa de Osíris, né, que era a deusa da fertilidade, ela era representada por uma vaca. O Horus, que era o deus falcão, né, o deus dos céus e da guerra, ele que era representado pela cabeça de um falcão. Ra, que como eu falei, era o deus Sol, também era representado pela cabeça de um falcão. O Set, que era o deus da tempestade, das trevas, da desordem, né, ele era representado por um cão. Amon, que era o deus dos ventos, ele era representado por um carneiro. E aqui a gente também tem Anubis, que era o deus que conduzia ali o morto para o tribunal de Osíris. Era também um deus da morte, muito cultuado no Egito, e ele era representado pelo chacal. Para finalizar, vamos ver como é que funcionava essa questão do processo de mumificação e essa crença de vida após a morte. Então, como eu falei, os egípcios acreditavam na vida, né? Eles tinham essa crença da vida após a morte. Inicialmente, eles acreditavam que só os faraós, os nobres, tinham a vida após a morte. Depois, isso vai ser estendido a toda a população, né? Eles acreditavam que as pessoas tinham um espírito, que era chamado de Ba. E esse espírito ele tinha que estar livre para voar e ele tinha que retornar ao seu, né, à tumba à noite. Então, o Ba, o espírito, era como se fosse um pássaro. Ficava voando durante o dia e à noite ele retornava para sua tumba. E aí, de acordo com a crença dos egípcios, havia um tribunal, né? O morto era julgado no tribunal de Osíris. Como é que funcionava o tribunal de Osíris? O Anubis, ele conduzia o morto ele levava o morto para o tribunal. Nesse tribunal havia uma balança em que o coração da pessoa era pesado juntamente com uma pluma, uma pena, né? E o coração deveria ser mais leve com a pena. O que isso queria dizer? Que se a pessoa foi boa em vida, né, não fez maldades e tal, ela teria o coração mais leve que a pena.
E aí, se esse coração pesasse mais que a pena, ela seria devorada pelo Amut, né, o deus devorador, né, do coração. Já se o coração fosse mais leve que a pena, a alma do morto seria conduzido para uma espécie de paraíso, onde ele viveria junto ao deus Osíris, certo? Então, essa era a crença dos egípcios no tribunal de Osíris. E aí, a partir disso, eles vão ter a crença que para a alma, né, conseguir chegar ao paraíso, o corpo do morto deveria estar intacto. Então, eles vão criar um processo chamado de mumificação. E aí era uma forma de preservar o corpo, enquanto a alma aguardava o julgamento, né? Esse corpo ele deveria ser preservado para quando o espírito, o Ba, voltasse, reconhecesse o seu corpo. Então, tinha toda essa lógica aí, bem complexa, né? Além de passar pelo tribunal, o corpo deveria estar intacto. E aí, como é que funcionava a mumificação? Primeiro, o corpo era lavado, né, num ritual, ele era purificado. Depois, os órgãos eram retirados do corpo, né, senão eles iam apodrecer, né, e eram guardados em vasos, né, com substâncias que preservavam, né, os órgãos. Aí o corpo era mergulhado nessa substância que era chamada natrão, que é um sódio, uma espécie de composto de sal, né, de sódio, e o cérebro era removido pelo nariz. Depois o corpo era enfeitado com joias, né, aqui, com pertences, né, da pessoa em vida, e depois era coberto com uma máscara funerária. Essa máscara representava a pessoa, né? E por último o corpo era enfaixado, né, com as bandagens feitas de linho. Então esse era e depois ia para a tumba, né? Então esse era o processo de mumificação no Egito. A múmia mais famosa aí, que ainda a gente tem até hoje, né? Uma das mais a mais bem conservada, ó, tem até cabelo ainda. É mais ou menos há 4.000 anos atrás, que é a múmia do Ramsés o Grande, né? Ela é tão famosa que ela tirou um passaporte. Ramsés tem um passaporte para ser exposto no Museu do Louvre, lá em Paris. Então, a múmia do Ramsés está lá no Museu do Louvre, né, em Paris, na França. E a gente também tem aqui uma das tumbas mais famosas, né, um dos achados arqueológicos mais famosos foi a tumba de Tutankhamon. Por que ela é famosa? Porque ela foi encontrada praticamente intacta. Então, é uma das melhores fontes arqueológicas que a gente tem. Está praticamente intacta, com as joias, né, a máscara funerária, ó, bem intacta. Esse aqui é o Tutankhamon, ele morreu jovem, né? O faraó Tutankhamon, essa é a múmia dele, né? E essa tumba, né, o sarcófago do Tutankhamon, ele não sofreu saques, né? Então por isso que ele estava intacto. Alguns terremotos, alguma coisa aconteceu, mas os baús aqui estavam, as arcas, né, como era chamado, com as riquezas, com as conquistas, a caça, né, estavam intactas e é uma grande fonte arqueológica. As estátuas que ele tinha, né? E tal. E aí, essa aqui é uma das grandes fontes arqueológicas que a gente tem para estudar a história do Egito Antigo. Beleza? Então, vai até aqui, né? A história do Egito Antigo. Eu posso postar aqui para vocês a chamada. Deixa eu copiar o link aqui. A chamada aí, pessoal, para vocês responderem, está no chat, tá? Deixa eu criar a atividade aqui logo. Vou estar liberado aí para vocês a atividade de hoje sobre o Egito Antigo. A gente vai ter uma avaliação com todo o conteúdo do bimestre. Então, a gente vai ter algumas questões aí sobre a introdução aos estudos históricos, sobre a pré-história, sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito Antigo, beleza? Então, não vai ter aula ao vivo, vai ter essa avaliação, que vai ser como se fosse a nossa prova bimestral, mas ela vai ser via, né, formulários aí do Google, beleza? Então, tranquilo? Então, pessoal,